Fala Fera, nossa aula agora é sobre movimento circular, mais especificamente sobre as suas grandezas, tá certo? Bom pessoal, vocês encontram o movimento circular em diversas situações do cotidiano, como em parques de diversões, na montanha-russa, no carrossel, na roda gigante, um relógio analógico, né? Ele representa alguns movimentos circulares para cada ponteiro. O ventilador, ele tem um movimento circular não só das hélices, como também do corpo do ventilador. Nós temos a bicicleta, que tem diversos movimentos circulares nos pneus, nas catracas, pedais, enfim. A quantidade de movimento circular no dia a dia é muito grande. Agora vamos tentar entender algumas grandezas do movimento circular. Bom, pessoal, então aqui está o círculo. E uma das grandezas mais importantes desse círculo para nós será o raio. O que é o raio? O raio é a distância do centro do círculo até qualquer ponto da sua circunferência, tá? A distância do centro até qualquer ponto da periferia tem o mesmo valor nos círculos. E esse valor é igual ao raio, tá bom? Bom, agora vamos imaginar aqui que nós temos um objeto em um determinado ponto do movimento circular. E ele vai descrever essa trajetória curvilínea aqui, ó. Essa linha verde representa o deslocamento linear do objeto, que é uma parte do comprimento do círculo que ele percorreu. Sabendo que ele partiu de uma posição inicial, S0, né? E chegou numa posição final, esse ΔS é essa variação de comprimento aqui, tá bom? Ele também percorre, pessoal, uma distância angular. Se nós imaginarmos o raio na posição inicial, vai ter um ângulo inicial, e o raio na posição final, um ângulo final também, né? Então houve uma variação no ângulo aqui. Essas duas grandezas, a variação da posição escalar e a variação da posição angular, ou seja, a variação do comprimento e a variação do ângulo, elas se relacionam através dessa expressão. O deslocamento linear é igual ao deslocamento angular vezes o raio. Preste atenção, pessoal, na unidade desse deslocamento angular. Para que nós possamos achar o deslocamento escalar em metro, o deslocamento angular tem que ser dado em radiano. Porém, nós sabemos que a unidade mais comum para ângulo é o grau. Então, sempre bom lembrar essa relação aqui, ó, 180 graus equivale a π radiano, ou seja, meia volta, né, 180 graus, é igual a π radiano. A variação do ângulo para 180 graus é uma variação de π radiano. 360 graus, que seria uma volta completa, são 2π radiano, ok? Outra grandeza linear que nós podemos mostrar é a velocidade. Veja aqui nesse exemplo, ó, eu tenho aqui o objeto na sua posição inicial, e ele se desloca, ó, entre os dois pontos com essa velocidade. Ela tem uma velocidade linear que é sempre tangente à trajetória circular. Tangente é porque toca a trajetória em apenas um ponto. E ele tem a velocidade com que o ângulo varia também, ó. Essa velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. A velocidade linear, pessoal, é a velocidade com que ele percorre esse arco no seu comprimento. E a velocidade angular é a rapidez com que ele percorre esse arco no seu ângulo. Então a velocidade linear mede a rapidez com que eu vario o deslocamento linear. E a velocidade angular mede a rapidez com que eu vario o deslocamento angular. A velocidade linear no Sistema Internacional de Unidades é dada em metros por segundo. E a velocidade angular no mesmo SI é dada por radianos por segundo. Outra grandeza linear é a aceleração. Veja bem, aceleração, existe uma aceleração linear que também é tangente à trajetória e existe uma aceleração angular. Essa é a relação entre elas. A aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio. Essa aceleração linear, pessoal, ela mede a rapidez com que a velocidade linear muda. E a aceleração angular mede a rapidez com que a velocidade angular muda. Tudo em função do tempo. Lembrando que existem situações específicas para que essas acelerações existam. Nós vamos ver isso mais para frente na aula.
A aceleração linear é medida em metros por segundo ao quadrado no Sistema Internacional e a aceleração angular radianos por segundo ao quadrado. Ok? Bom, pessoal, como nós vimos aqui, resumidamente, toda grandeza linear é igual à grandeza angular vezes o raio. Vamos recapitular. Deslocamento linear é igual ao deslocamento angular vezes o raio. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E a aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio. Isso é uma dica que eu deixo para vocês. A grandeza linear é igual à grandeza angular vezes o raio. Pessoal, outra grandeza muito importante, e sem ela não existiria movimento circular, é a aceleração centrípeta. Todo movimento circular, seja ele uniforme ou variado, tem uma aceleração que aponta para o centro da trajetória. Essa aceleração que aponta para o centro da trajetória se chama aceleração centrípeta. Ela é responsável por mudar a direção da velocidade. Veja, a aceleração linear que a gente tinha medido agora há pouco, ela mede a rapidez com que o valor da velocidade muda. E a aceleração centrípeta mede a rapidez com que a direção da velocidade muda. A aceleração centrípeta está relacionada com a mudança na direção da velocidade. E nós medimos ela através dessa expressão. Aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado, velocidade linear ao quadrado, dividido pelo raio. Ela também vai ser medida em metros por segundo ao quadrado. Pessoal, vamos mostrar aqui que para cada tipo de movimento nós podemos ter ou não um tipo de aceleração. Vamos falar da aceleração tangencial e da aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração tangencial mede a rapidez com que o valor da velocidade muda e a centrípeta está relacionada com a mudança na direção da velocidade. Ou seja, no movimento retilíneo uniforme não existe aceleração tangencial porque a velocidade não varia. E não existe aceleração centrípeta porque o movimento é retilíneo. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, existe aceleração tangencial, porque o módulo da velocidade varia, mas não existe aceleração centrípeta, porque o movimento é retilíneo. No movimento circular uniforme, não existe aceleração tangencial, porque o movimento é uniforme, o módulo da velocidade é constante, e existe aceleração centrípeta, porque o movimento é circular. No movimento circular uniformemente variado, existe aceleração tangencial, porque o movimento é variado. Existe aceleração centrípeta, porque o movimento é circular. Resumindo, só temos aceleração tangencial nos movimentos variados, no uniforme ela não existe, e só temos aceleração centrípeta nos movimentos circulares, nos retilíneos ela não existe. Vamos fazer um probleminha? Uma roda gigante de raio 14 metros gira em torno de um eixo horizontal. Um passageiro sentado em uma cadeira move-se com velocidade linear de 7 metros por segundo. Pessoal, nós temos aqui o raio da roda gigante e a velocidade linear dela. Vamos anotar esses dois dados. Aqui o raio e a velocidade. Na letra A, ele quer a velocidade angular do movimento. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Então a gente pode escrever que a velocidade angular é igual à velocidade linear dividido pelo raio. É só passar o raio, multiplica na direita, na esquerda ele vai dividir, tá certo? Então a velocidade linear é 7, o raio é 14, essa velocidade angular é de 0,5 radianos por segundo. Lembrando, todo mundo está aqui no Sistema Internacional de Unidades. Na letra B, ele quer saber em quanto tempo o passageiro executa uma volta completa. Veja, ele quer uma volta completa. A velocidade angular é a variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Também posso escrever, multiplicando, invertendo aqui, meios pelos extremos, que o tempo é a variação do ângulo dividido pela velocidade angular. Em uma volta, nós temos 360 graus. Que equivalem a 2π radianos. Já falamos isso no início da aula. Então, a variação do ângulo são 2π em radiano. A velocidade angular, meio radiano por segundo, a gente calculou no slide anterior. Então, 2 dividido por 0,5 é 4. Então, eu vou gastar 4π segundos. Ok? Você poderia substituir o valor do π aqui, 3,14, e achar pouco mais
de 12 segundos para isso. Tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre movimento circular. Ainda vamos falar sobre movimento periódico, transmissão de movimento e outras aulas. Clica aqui em cima para acompanhar a sequência completa. Gostou? Dá uma curtida, se inscreve no canal e compartilha com a sua galera para divulgar o nosso trabalho. Aquele abraço.